angina severa curada, homem livre de dores no peito. Era uma tarde de domingo depois do culto, quando meu marido, João, começou a sentir um desconforto estranho no peito. No início pensamos que fosse apenas cansaço, pois ele havia trabalhado muito na semana, carregando peso na obra onde era pedreiro. Mas conforme as horas passavam, a dor foi aumentando, como se alguém estivesse apertando seu coração com força. Ele tentou ignorar, mas a sensação era tão forte que mal conseguia respirar direito. Eu, como esposa, fiquei muito preocupada. João sempre foi um homem forte, que nunca reclamava de nada, mas naquela noite, viu suor frio escorrendo em seu rosto enquanto ele se sentava na cadeira, com a mão no peito, tentando aliviar a pressão. Perguntei o que estava sentindo, e ele respondeu com voz fraca: é como se tivesse um peso em cima do peito, e a dor está indo pro braço esquerdo. Aquilo me assustou, porque já tinha ouvido falar que dor no braço esquerdo podia ser sinal de problema no coração. No dia seguinte, levamos ele ao médico que, depois de alguns exames, diagnosticou angina severa. O médico explicou que as artérias do coração estavam muito estreitas, dificultando a passagem do sangue, e que qualquer esforço poderia causar dor ou até algo mais grave. Ele receitou remédios e disse que João precisaria fazer repouso absoluto, evitar qualquer tipo de esforço físico e, se a dor piorasse, ir imediatamente para o hospital. João ficou abalado. Ele era o provedor da casa, o homem que nunca parava, que trabalhava de sol a sol para sustentar a família. Agora estava proibido de pegar peso, de subir escadas, de fazer qualquer coisa que exigisse esforço. Ele se sentia inútil, frustrado. À noite, enquanto orávamos juntos, ele chorou. Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Como vou sustentar minha família se não posso trabalhar? Eu o abracei e dissemos juntos: Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. Dá força ao João, cura o seu coração, porque só o Senhor pode fazer isso. Os dias seguintes foram difíceis. João tinha crises de dor várias vezes ao dia, principalmente quando se movia um pouco mais. Ele ficava pálido, suava frio e precisava sentar imediatamente. Uma vez, enquanto tentava pegar um copo d'água, a dor veio tão forte que ele quase desmaiou. Eu gritei pelo nome dele, e ele se segurou na mesa, respirando fundo. Parece que alguém está esmagando meu peito, ele disse, com os olhos cheios de lágrimas. Naquele momento, caímos de joelhos e clamamos: Senhor Jesus, tem misericórdia. Livra o João dessa dor, porque só o Senhor pode curar. Os irmãos da congregação, ao saberem da situação, começaram a orar por ele. Todos os cultos, o irmão que presidia pedia oração pelo João, e muitos irmãos se aproximavam para impor as mãos e pedir a cura. Uma irmã, em especial, disse: Irmão João, o Senhor ouve as nossas orações. Não desanime, porque Deus é fiel e vai te curar. Essas palavras o fortaleceram muito. Mas mesmo com as orações, as dores continuavam. O médico disse que se não melhorasse, ele teria que fazer uma cirurgia de ponte de safena, o que assustou ainda mais a família. João não queria passar por isso. Ele tinha medo da operação, medo de não acordar, medo de deixar a família desamparada. Uma noite, depois de mais uma crise forte, ele me olhou e disse: se for da vontade de Deus, eu aceito, mas peço que ele me cure sem precisar de cirurgia. Foi então que, em um culto de oração, o irmão que presidia pediu que todos os que tinham necessidade se levantassem. João, mesmo com dor, se levantou. O irmão impôs as mãos sobre ele e orou com fé: Senhor, o Senhor conhece o coração do irmão João. Ele tem sido fiel, tem buscado ao Senhor. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor toque no seu coração, abra essas artérias, tire toda a dor e o restaure completamente. Que o Senhor seja glorificado. Todos os irmãos, amém. E eu senti uma paz no coração que não sentia há semanas. Naquela noite, João dormiu melhor. No dia seguinte, acordou sem dor. Ficamos surpresos, mas ainda com medo de que fosse apenas uma melhora passageira. Porém, os dias foram passando, e as dores não voltaram. Ele começou a se mover mais, a fazer pequenas coisas em casa e nada de dor no peito. Uma semana depois, ele foi ao médico para um novo exame. O doutor ficou surpreso: as suas artérias estão muito melhores. Não sei como, mas a circulação está normalizando. Continue com os remédios, mas pode voltar a fazer atividades leves. João saiu do consultório chorando de alegria. Ele sabia que não era apenas os remédios que tinham feito isso. Era a mão de Deus, respondendo às orações de tantos irmãos. Quando chegamos em casa, caímos de joelhos e agradecemos ao Senhor com lágrimas nos olhos. Senhor, o Senhor é bom. O Senhor ouviu o nosso clamor e nos livrou. Não temos palavras para agradecer, só louvamos o teu nome. Hoje João está completamente curado. Voltar a trabalhar foi um milagre, porque antes ele mal conseguia levantar os braços.
Agora carrega pesos, sobe escadas, faz tudo sem sentir nada. O médico até reduziu os remédios, porque os exames mostram que seu coração está forte. Ele testemunha em todos os cultos: Deus me curou. Não foi médico, não foi remédio, foi o poder de Deus. Essa experiência nos ensinou que mesmo nas maiores dificuldades, Deus está no controle. Ele ouve as nossas orações, Ele conhece as nossas dores. Não precisamos ter medo, porque Ele é fiel. Se entregarmos tudo nas mãos dele, Ele vai agir no tempo certo. Que este testemunho fortaleça a fé de todos que estão passando por lutas. Deus não mudou. Ele ainda opera milagres, ainda cura, ainda salva. Só precisamos confiar nele, buscar a sua face e não desanimar. Porque no final a vitória é nossa, em nome de Jesus. Agradecemos a Deus por cada irmão que orou por nós. Agradecemos pela congregação, pela comunhão, pelo amor que recebemos. E acima de tudo, agradecemos a Deus porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. João nunca esqueceu a noite em que a dor apertou seu peito como se uma mão invisível estivesse esmagando seu coração. Era uma angústia que não passava, um peso que nem os remédios aliviavam. Ele se lembra de ter olhado para o relógio, 3 da madrugada. A escuridão do quarto parecia mais densa, e o medo começou a apertar sua alma. Senhor, se for a tua vontade, me livra desta dor, sussurrou entre lágrimas, enquanto a esposa, ao lado, orava em voz baixa, com as mãos trêmulas sobre a Bíblia aberta no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, não temerá o terror noturno. As palavras pareciam ganhar vida enquanto ela lia, e João sentia que não estava sozinho naquela luta. No dia seguinte, quando o médico confirmou a gravidade da angina, João não desanimou. Ele já tinha visto Deus agir antes. Lembrou-se do irmão Pedro, da congregação, que há anos sofria com problemas renais e hoje está são, trabalhando na lavoura sem nenhuma queixa. Lembrou-se da irmã Maria, que teve um derrame e depois das orações dos anciãos, recuperou os movimentos como se nada tivesse acontecido. Esses testemunhos eram como âncoras para sua fé. Se Deus fez por eles, pode fazer por mim também, pensava, enquanto apertava a mão da esposa no caminho para casa. Os irmãos não demoraram a saber da situação. No culto de oração daquela semana, quando o ancião pediu notícias dos enfermos, várias mãos se levantaram em direção a João. Ele sentiu o calor daquelas palmas sobre sua cabeça, enquanto vozes unidas clamavam: Senhor Jesus, toca no nosso irmão. Liberta-o desta dor, como só tu sabes fazer. Alguns choravam, outros repetiam: é só crer, irmão. Deus não falha. João fechou os olhos e deixou as lágrimas caírem. Não eram lágrimas de tristeza, mas de gratidão por sentir que mesmo fraco estava cercado por uma família que intercedia por ele. Nos dias que se seguiram, a dor ainda vinha, mas João notou algo diferente. Ela não durava tanto. Antes, era como uma faca que não saía do peito. Agora, vinham pontadas que desapareciam rápido. Ele começou a anotar em um caderninho as melhoras, como se quisesse registrar cada sinal de que Deus estava ouvindo. Hoje consegui respirar fundo sem dor, escreveu numa tarde. Hoje subi 3 degraus sem apertar o peito, anotou em outra. Pequenas vitórias, mas que para ele eram provas de que a cura estava chegando. Um domingo, durante o culto, enquanto o coro cantava Grande é o Senhor e digno de ser louvado, João sentiu algo estranho. Uma paz profunda invadiu seu coração. Não era só alívio da dor física, era como se uma carga invisível tivesse sido tirada de suas costas. Ele olhou para o teto da igreja e sussurrou: Obrigado, Senhor. Naquele momento soube que estava curado. Não precisava de mais exames para confirmar, seu corpo já não mentia. Quando chegou em casa, experimentou fazer algo que há meses evitava. Carregou um saco de mantimentos do carro até a cozinha. Nada, nem um incômodo. A esposa, ao vê-lo, cobriu o rosto com as mãos e chorou. Glória a Deus, foi tudo o que conseguiu dizer. O médico, quando viu os novos exames, balançou a cabeça, incrédulo. Isso não é comum, disse, olhando para os papéis. Seus vasos estão desobstruídos, a circulação melhorou muito. Continue o tratamento, mas isso aqui é um milagre. João sorriu e apenas respondeu: é sim, doutor. Um milagre de Deus. O homem, que não era crente, ficou em silêncio por um instante, como se pesasse as palavras. Depois, com um suspiro, disse: se Deus fez isso por você, então ele é grande mesmo. João saiu do consultório com o coração cheio. Não era só a cura física que o enchia de alegria, era saber que até naquele lugar, Deus tinha sido glorificado. Agora, toda vez que João sobe uma escada sem falta de ar, ou carrega uma caixa pesada no trabalho, ou até mesmo quando acorda de manhã sem nenhuma pontada, ele para por um segundo e agradece. Senhor, eu não merecia isso, mas tu me deste. Obrigado.
Às vezes, a esposa o flagra nesse momento de gratidão silenciosa e sorri. Deus é bom, não é? Diz ela. E João responde, com os olhos brilhando, é bom demais. E ele não esquece de ninguém. Os irmãos da congregação também não esqueceram. Sempre que o veem, perguntam, como está o coração, irmão? E João, com um sorriso largo, bate no peito e diz, firme em Deus. Não só o coração, mas toda a minha vida. Alguns que passam por lutas semelhantes, se aproximam depois dos cultos para pedir que ele ore por eles. João coloca as mãos sobre suas cabeças e clama com a mesma fé que recebeu, Senhor, como tu me curaste, cura também este teu servo. Não olhes para os nossos pecados, mas para a tua misericórdia. E ele sabe, por experiência própria, que Deus ouve. Uma noite, enquanto lia a Bíblia antes de dormir, João parou no Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Aquelas palavras eram como um selo em seu coração. Ele fechou os olhos e reviu todo o caminho, as noites de dor, as orações dos irmãos, a paz que invadiu sua alma, a cura que veio sem explicação médica. Não foi sorte, não foi coincidência, pensou. Foi Deus. Só Ele. E mais uma vez as lágrimas vieram, não de sofrimento, mas de uma gratidão tão grande que não cabia em palavras. Hoje João não só testemunha sua cura nos cultos, mas vive de um jeito diferente. Antes ele era um homem quieto, que cumpria seus deveres na igreja, mas não falava muito. Agora parece que não consegue calar o que Deus fez. No trabalho, conta para os colegas. No ônibus, quando alguém comenta sobre doenças, ele diz, Deus ainda cura, meu irmão. Eu sou prova disso. Alguns ouvem com descrença, outros com curiosidade, mas João não se importa. Ele sabe que sua missão é falar do que viu e ouviu, como fizeram os discípulos depois que Jesus os curou. Sua esposa, que sempre foi uma mulher de muita oração, agora vê o marido com outros olhos. Antes eu orava por ele. Hoje oramos juntos, diz ela aos irmãos. Os dois se ajoelham todas as noites, não só para agradecer pela saúde, mas para interceder por outros que estão doentes. Se Deus nos ouviu, vai ouvir eles também, diz João com convicção. E assim, a cura que recebeu se tornou um rio que flui para outros. Já são várias as pessoas que, depois de ouvirem seu testemunho, vieram pedir oração e também experimentaram o poder de Deus em suas vidas. Um dia, um jovem da congregação, que sofria com enxaquecas há anos, procurou João depois do culto. Irmão, o senhor acha que Deus pode me curar como curou o Senhor? João olhou nos olhos daquele rapaz e respondeu, não só pode, como vai curar. Mas você tem que crer de verdade. Não é só querer, é confiar que ele já fez. O jovem abaixou a cabeça, e João colocou a mão em seu ombro. Vem, vamos orar agora mesmo. E ali, entre as cadeiras do templo, os dois se ajoelharam. João orou com a mesma fé que tinha recebido dos irmãos meses antes. Uma semana depois, o jovem voltou correndo para abraçá-lo. Irmão João, já faz 3 dias que não sinto nada. É Deus. João sorriu, porque sabia que aquele milagre não era só para ele, era para que muitos crescem. Às vezes, quando está sozinho, João pensa em como seria sua vida se tivesse desanimado naquela primeira crise. Se tivesse ouvido os que diziam isso não tem jeito, ou se tivesse confiado só nos remédios. Mas ele escolheu crer, e Deus, que é fiel, não o deixou cair. Agora, quando vê alguém fraquejar na fé, ele se aproxima e diz, irmão, não desista. Deus não se esqueceu de você. Ele está só preparando algo tão grande que quando vier, você vai dizer, valeu a pena esperar. E João espera. Não só pela volta de Jesus, mas por cada novo milagre que Deus vai fazer. Porque ele aprendeu que para Deus não há enfermidade difícil demais, não há situação sem saída. Basta um coração que clame, irmãos que intercedam e a certeza de que no tempo certo a resposta vem. Sempre vem. Que este testemunho seja como uma semente plantada no coração de quem lê. Se você está doente, não perca a esperança. Se está orando por alguém, não pare. Deus ouve. Deus age. E quando ele age, não há glória maior do que dar testemunho de suas maravilhas. Porque no final não são os médicos, não são os remédios, não são as palavras humanas que salvam, é Jesus. Só Ele. E Ele nunca falha. Que Deus abençoe a todos que creem. Que Ele fortaleça os que estão fracos e console os que choram. Que cada um de nós possa dizer, como João, eu era doente, mas Deus me curou. Eu estava preso, mas Ele me libertou. E por isso minha vida pertence a Ele, hoje e para sempre. Amém. Angina severa curada, homem livre de dores no peito. Continuação, um testemunho de fé, luta e milagres na congregação cristã no Brasil. A vida depois do milagre, um novo começo. João sentou-se na cadeira de balanço da varanda,
olhando para o quintal onde as crianças brincavam. O sol da tarde aquecia seu rosto, mas não era o calor que o fazia sorrir, era a paz. Uma paz que ele não sentia há anos. As mãos, antes trêmulas pela medicação, agora seguiam firmes as páginas da Bíblia aberta em seu colo. Senhor, como é bom estar aqui, sussurrou, fechando os olhos por um instante. Dentro de casa, Maria terminava de preparar o jantar. O cheiro de arroz, feijão e carne cozida se misturava ao som das panelas. Ela olhou pela janela e viu o marido imóvel, como se estivesse em oração. Sorriu. Deus é bom, pensou, enquanto cortava mais um pedaço de pão caseiro. Há poucos meses, ela temia que aquele homem não vivesse para ver outro Natal. Agora, ele estava ali, respirando sem dor, falando sem falta de ar, vivendo sem o peso da morte nas costas. Pai! Gritou Lucas, o filho mais novo, correndo em direção à varanda. O irmão Pedro chegou. Ele trouxe um presente para o Senhor. João abriu os olhos e viu o obreiro da congregação subindo os degraus da casa, carregando uma pequena caixa de madeira. Pedro era um dos muitos que haviam orado por ele nos cultos, um dos que não desistiram mesmo quando os médicos diziam que o caso era crônico e irreversível. Irmão João, disse Pedro, estendendo a mão em cumprimento. Traga uma lembrança para o Senhor. Algo que vai te ajudar a não esquecer o que Deus fez. João recebeu a caixa e abriu-a cuidadosamente. Dentro, havia um pequeno frasco de azeite consagrada e um bilhete com os versos de Salmos 103, 2:3. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. As lágrimas vieram antes que ele pudesse contê-las. Irmão, eu não merecia isso, balbuciou, enxugando o rosto com as mãos. Pedro colocou a mão em seu ombro firme. Ninguém merece, João. Mas é isso que faz a graça ser tão maravilhosa. Deus não nos dá pelo que merecemos, mas pelo que Ele é misericordioso. E agora você tem uma missão: contar isso para outros que estão sofrendo. Porque tem gente lá fora que precisa ouvir que Deus ainda faz milagres. O culto de ação de graças, um cordeiro restituído. Naquela noite a congregação cristã no Brasil na cidade de João estava lotada. Não era um culto comum. Era uma celebração. Uma ação de graças pelo milagre que todos haviam presenciado. As irmãs haviam enfeitado o salão com flores brancas, símbolo de pureza e renovação. No púlpito, o ancião responsável pelo culto levantou as mãos e começou a oração. Pai Celestial, hoje nos reunimos não apenas como irmãos, mas como testemunhas do teu poder. Tu que curas os quebrantados de coração e ligas as suas feridas, hoje nos mostraste que a tua palavra não volta vazia. O irmão João estava à beira da morte, mas tu tiraste do poço da desesperança e o colocaste sobre a rocha da tua salvação. Que este milagre seja um sinal para os incrédulos e um fortalecimento para os que creem. Em nome de Jesus, amém. O coro das irmãs entoou então o hino Grande ao Senhor, e as vozes se elevaram em uníssono, enchendo o ambiente de uma alegria que só quem já viu Deus agir pode entender. Quando chegou a hora dos testemunhos, João subiu ao púlpito com passos firmes. Não havia mais aquele homem curvado pela dor, ofegante a cada movimento. Agora ele estava ereto, os olhos brilhantes, a voz clara. Irmãos, começou olhando para a congregação. Eu não vim aqui hoje para falar de mim. Vim para falar de Deus. Porque se dependesse de mim, eu não estaria aqui. Os médicos disseram que meu coração estava fraco, que as artérias estavam entupidas, que eu podia ter um ataque a qualquer momento. Mas Deus disse não. Ele fez uma pausa, engolindo a emoção. Eu me lembro de uma noite, há alguns meses, quando a dor era tão forte que eu não conseguia nem rezar. Minha esposa orava por mim, os irmãos oravam por mim, e eu só conseguia pensar: será que Deus me ouve? Mas hoje eu sei, Ele não só ouviu, como agiu. E não foi com remédios, não foi com cirurgias, foi com a sua palavra. Foi com a oração dos santos. Foi com a fé que não desiste, mesmo quando tudo parece perdido. Um murmúrio de glória a Deus percorreu o salão. Muitas irmãs choravam, enxugando os olhos com lenços brancos. Alguns irmãos levantaram as mãos em adoração, como se quisessem tocar o céu de tão gratos. E agora, continuou João, eu pergunto, tem alguém aqui hoje que está doente? Que está com medo? Que acha que não tem mais jeito? Eu estou aqui para dizer, tem jeito sim. Deus não mudou. Ele ainda cura. Ele ainda salva. Ele ainda faz o impossível. Mas é preciso crer. É preciso persistir. É preciso se ajoelhar e dizer, Senhor, mesmo que eu não veja a resposta agora, eu vou confiar em Ti. O silêncio que se seguiu foi quebrado por um irmão que se levantou no fundo do salão. Irmão João, disse ele, com a voz embargada, eu tenho um problema no fígado. Os médicos falam em transplante.
Mas hoje, ouvindo seu testemunho, eu sinto que Deus está me dizendo para não desistir. O Senhor pode orar por mim? João desceu do púlpito e caminhou até o irmão. Colocou as mãos sobre sua cabeça e começou a orar, não com palavras bonitas, mas com o coração quebrantado. Pai, tu que curaste a este teu servo, olha para mais este filho teu. Tu conheces a sua dor, tu sabes o seu medo, mas tu és maior que qualquer enfermidade. Em nome de Jesus eu peço, restaura este irmão, dá-lhe saúde, e que ele como eu possa voltar aqui para dar glória ao teu nome. Amém. Quando João terminou, o irmão abraçou fortemente chorando. E ali naquele momento mais uma semente de fé foi plantada. O cotidiano da fé, pequenos milagres no dia a dia. Nos dias que se seguiram, a vida de João voltou a uma rotina, mas uma rotina transformada. Ele acordava cedo, como sempre, mas agora não era para tomar remédios e sim para orar. Antes de sair para o trabalho, ele e Maria se ajoelhavam juntos, agradecendo por mais um dia. Você acha que Deus vai me dar forças para hoje? Perguntou Maria uma manhã, enquanto preparava o café. João sorriu, passando a mão em seu ombro. Ele já deu, e vai dar de novo. Porque ele não é Deus de ontem, Maria. Ele é o Deus de hoje, de amanhã, de sempre. No trabalho, na pequena marcenaria que ele mantinha há anos, os clientes notavam a diferença. João, o senhor está mais animado, comentou um deles, enquanto escolhia uma prateleira. É que Deus me deu uma segunda chance, respondeu ele, sem rodeios. E quando Deus dá uma segunda chance, a gente não pode desperdiçar. Às quartas-feiras, ele não faltava ao culto de doutrina. Sentava-se nas primeiras fileiras com a Bíblia aberta, anotando cada palavra do ancião. Às vezes, quando o assunto era sobre cura divina, ele sentia os olhos se encherem de lágrimas novamente, lembrando de como esteve à beira da morte. Irmão João, disse-lhe certa vez o ancião após o culto, você tem sido uma bênção para esta congregação. Seu testemunho tem fortalecido muitos. Não sou eu, irmão, respondeu João, humilde. É Deus. Eu só sou um vaso quebrado que ele consertou. A provação que veio, quando a fé é testada novamente. Mas a jornada de João não foi apenas de vitórias. 3 meses após sua cura, uma nova prova surgiu. Uma tarde, enquanto trabalhava na marcenaria, ele sentiu uma pontada no peito. Não era a dor insuportável de antes, mas era suficiente para fazê-lo parar, segurar a bancada e respirar fundo. Não, Senhor, não agora, orou em silêncio. Naquela noite no culto, ele não disse nada a ninguém. Mas Deus conhecia seu coração. Enquanto o coro cantava, ele fechou os olhos e sentiu uma paz invadir sua alma. Não é nada. Confie em mim. No dia seguinte foi ao médico por precaução. Os exames mostravam que tudo estava normal. Às vezes, o corpo demora a se acostumar com a saúde, brincou o cardiologista. Mas João sabia que não era só isso. Era uma lição. Deus permitiu que eu sentisse aquilo para me lembrar, disse a Maria naquela noite, que a cura não foi minha. Foi dele. E que eu preciso depender dele todos os dias, não só quando estou doente. Maria assentiu, segurando sua mão. É como o irmão falava no culto. A fé não é só para os momentos de crise. É para todos os dias. O batismo, um símbolo de renascimento. No domingo seguinte, João foi batizado. O rio estava frio naquela manhã, mas ele não sentiu frio. Sentiu apenas a água cobrindo seu corpo, simbolizando o enterro do homem velho, aquele que vivia com medo, com dor, com desespero. E quando emergiu foi como um novo homem. João, disse o ancião, colocando as mãos sobre sua cabeça, que este batismo seja um selo da tua cura, não só do corpo, mas da alma. Que você ande de agora em diante na plenitude do Espírito, servindo a Deus com alegria. Ao sair da água, João viu Maria e os filhos chorando de alegria. Lucas, o mais novo, correu e abraçou suas pernas. Pai, agora o Senhor é mesmo curado. João riu pegando o filho no colo. Sim, filho. Agora eu sou mesmo curado. E não só do coração, de tudo. O chamado, servindo a Deus com o que restou. Com o tempo João sentiu um chamado mais forte. Não bastava apenas testemunhar, ele queria servir. Começou a visitar irmãos doentes, orando por eles, levando-lhes a palavra de esperança que um dia salvou sua própria vida. Certa vez foi chamado para orar por uma irmã que estava com câncer em estágio avançado. A família já havia perdido as esperanças, mas João ajoelhou-se ao lado de sua cama e orou com fé. Irmã, disse ele, segurando sua mão, Deus não nos promete que a cura virá como nós queremos, mas Ele promete que nunca nos abandonará. E se for da sua vontade, Ele vai te curar. Mas mesmo que não seja, Ele vai te levar para um lugar onde não há mais dor. E isso também é vitória. A irmã sorriu fracamente. Obrigada, irmão. Eu só queria ouvir isso.
3 semanas depois, ela faleceu. Mas na noite anterior, enquanto ainda estava consciente, ela pediu para que João orasse com ela mais uma vez. E quando partiu foi em paz. Isso ensinou a João que nem todos os milagres são curas físicas. Às vezes, o milagre é a paz no meio da tempestade. Às vezes é a força para dizer, mesmo que ele não me cure, eu o louvarei. O legado, uma vida que glorifica a Deus. Hoje, anos depois daquela noite em que João quase morreu, ele ainda está firme. Não toma mais remédios para o coração. Faz exames regularmente e os médicos só balançam a cabeça admirados. Não há explicação médica para isso, dizem. Mas João sorri porque sabe que a explicação não está na medicina, está no altar. Ele agora é um dos obreiros da congregação, ajudando a cuidar dos doentes, a visitar os necessitados, a ensinar as crianças na escola bíblica dominical. Toda vez que um novo irmão chega desanimado, com um diagnóstico ruim, João se aproxima e diz: eu já estive onde você está, mas Deus me tirou de lá, e Ele pode fazer o mesmo por você. Basta crer. E assim o ciclo continua. A fé de um homem que quase morreu se tornou a esperança de muitos que ainda lutam. Porque no final, como João sempre diz, não somos salvos pelos médicos. Não somos salvos pelos remédios. Somos salvos por Jesus. E enquanto houver um coração que clame, Ele ouvirá. Sempre. Palavras finais, um convite à fé. Se você está lendo este testemunho e sente que sua situação é sem saída, João tem uma mensagem para você. Não importa o que os médicos dizem. Não importa o que os exames mostram. Se Deus disse que você vai viver, você vai viver. Se Ele disse que você vai ser curado, você será curado. Mas mesmo que a cura não venha como você espera, lembre-se, Deus não erra. Ele sabe o que faz. E no final, a maior cura não é a do corpo, é a da alma. Então, não desista. Ore. Jejué. Busque a Deus de todo o coração, porque Ele não falha, nunca. Que este testemunho seja uma luz para quem está nas trevas, que seja um grito de esperança para quem está prestes a desistir, e que acima de tudo seja uma glória a Deus, que ainda hoje opera milagres entre os seus. Amém.